Olá, sou Jorge Ijuim. Estou iniciando uma série de entrevistas e reportagens em tempos de isolamento social. Tudo estará disponível em meu blog, o Ijuim Chimbum, e também no YouTube. O coronavírus e a Covid-19 marcam um período de incertezas, medos, insegurança emocional. Eu estou em casa, mas muitos profissionais que atuam em serviços essenciais estão na linha de frente no combate ao vírus. É o caso da nossa convidada de hoje, a fonoaudióloga Lila Abreu. Lila é fonoaudióloga com experiência de 16 anos na área hospitalar. Nesse período, tem atuado no Hospital Dona Helena e no Hospital São José, em Joinville. Ela é especialista em disfagia e mestre em distúrbios da comunicação pela Universidade Tuiuti do Paraná. Lila, então vamos à primeira pergunta. Como era a sua rotina, no seu trabalho antes da pandemia e como tem sido agora nessas últimas semanas? A minha rotina de trabalho sempre foi muito intensa, né? Atendia casos de diversas patologias ligadas a questões de alimentação, pacientes com dificuldade de se alimentar, disfagia. Por trabalhar em hospital público, a minha demanda era muito de pacientes de trauma, pacientes com sequela de AVC, pacientes que ficam muito tempo entubado, né, e precisam de reabilitação porque ficam com dificuldade de se alimentar, pacientes com demência, pacientes com pneumonia, alguns pós-cirúrgicos, oncológicos e pacientes paliativos. A minha média de atendimento era em torno de 300, 350 mês, considerando sim os dois hospitais, né? Na demanda do outro hospital, uma demanda mais clínica. E agora, o que eu tenho observado? A diferença é que o número de atendimentos, na verdade, reduziu, tá? Reduziu em torno de 50%. Esse perfil de paciente modificou, né? Agora a gente atende mais os pacientes com mais graves, todos os entubados, né, que ficam um período maior ali. A gente está vendo que quem está infectado está ficando uma média de 11 dias entubados, então isso está trazendo alguma repercussão, e que a população tem deixado de procurar. Então, aqueles pacientes, por exemplo, com sequela de AVC, não têm chegado com tanta frequência, pacientes cirúrgicos não têm sido feitos porque diminuíram as cirurgias eletivas, agora são mais emergenciais. Então, existe uma redução na demanda do hospital, né? E é importante salientar aqui que essa demanda, eu acredito que ainda existe. Existe até uma campanha do pessoal do AVC, não fique em casa, né? Porque se você tiver algum sinal de AVC, é muito importante que você procure assistência médica. Alteração na movimentação da boca, dificuldade de mover as mãos, né? Se tiver um lado mais fraco em relação a isso, que você procure, porque às vezes a gente está negligenciando um problema de saúde que pode ser tão grave quanto o Covid, né? Que é o caso dos AVCs. Ótimo. Muito bem. Grande parte da população tem aplaudido os profissionais de saúde por estarem na linha de frente, né, diante dessa pandemia. Sim. Mas, normalmente, a população se lembra de médicos e enfermeiros. Na verdade, há uma grande equipe nesta batalha, não é? Para você, qual a importância de uma equipe interdisciplinar nesse enfrentamento do Covid? Não tem como tirar o mérito da equipe da enfermagem, dos médicos, eles realmente estão no combate, mas existe uma equipe fundamental por trás dos médicos, né, que estão junto com os médicos, com enfermeiros. Estamos falando de fonoaudiólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, então cada um engajado para garantir a vida dos pacientes.
Fisioterapeutas trabalham na reabilitação dos pulmões infectados no Covid, psicólogos estão trabalhando de forma a apoiar, a minimizar o estresse relacionado ao isolamento, ao enfrentamento do Covid, né, em relação ao apoio tanto a familiares como profissionais. Nutricionistas continuam trabalhando para garantir o estado nutricional dos pacientes, assistente social no apoio às famílias, os pacientes. Temos também os terapeutas ocupacionais engajados em facilitar formas para que o paciente tenha um bem-estar físico, tanto na parte de auxílio na comunicação, também através de alguma tecnologia. Então, existe uma equipe fundamental que garante que esse paciente tenha um bem-estar físico e emocional para a recuperação do Covid. Muito bem. E no caso específico da fonoaudiologia, em que momento entra o profissional de fonoaudiologia? Como esses pacientes eles vêm com dificuldade de se alimentar, em função dessa falta de ar, alguns eles chegam a depender de alguma ventilação mecânica, né? E eles ficam com dificuldade para comer, e isso resulta em engasgos, em alimentos que, em vez de irem para o lugar certo, que é o estômago, eles acabam migrando para o pulmão. Então, você tem complicações respiratórias, né? Se esse paciente tiver um engasgo, tiver tosse, e em função de todo esse processo, tanto a incoordenação, deglutição versus respiração, quanto o período, né, nos casos mais graves que desenvolvem a síndrome respiratória, eles precisam de um tempo muito elevado de intubação. E às vezes algumas até com a traqueostomia, que dificulta a proteção do pulmão. Então a fono, com o nosso trabalho, conseguimos reabilitar para que esse paciente venha a retomar a alimentação por boca, sem complicações, reduzindo o tempo de internação, reduzindo o sofrimento aos pacientes, dando qualidade de vida, tanto na parte da alimentação, quanto na parte de comunicação, inserindo comunicação alternativa, né, quando necessário, ou estimulando, porque esses pacientes também estão desenvolvendo disfonia, né, e a comunicação fica muito prejudicada. Então, a gente tem esse papel fundamental, junto com a equipe, para o bem-estar do paciente. Ótimo, Lila. É interessante você nos explicar um pouco por que esse processo de intubação acarreta nessas disfunções. É um processo bastante delicado, não é? Sim. Durante esse período de intubação, o paciente, ele, além de ficar sem a movimentação, ele precisa de algumas drogas que facilitam a ventilação, né, desse paciente. E essas drogas, mais a falta de mobilidade, resultam, né, na diminuição, na fraqueza muscular, e tanto na área da boca como na área do pescoço, do corpo em geral. Eles ficam com uma fraqueza importante, né? Tanto no Covid quanto nos outros. O paciente com o Covid, ele tem, além disso, edema, inchaço nessas regiões que dificultam a deglutição. Então, é preciso que seja feito um trabalho de reabilitação com exercícios funcionais da fono, com manobras de deglutição, para que a gente possa garantir, né, para que a fonoaudióloga possa garantir essa segurança na alimentação.